diante de nós. Amém. Sabe por que os nossos melhores dias estão diante de nós? Porque a gente está se tornando cada vez melhor. Você está melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Então, coisas boas vão vir, com certeza, porque a gente está mudando, está se transformando, está ficando cada vez mais parecido com Jesus. Eu vou falar hoje sobre um assunto que eu vim esmiuçando esses dias, que é o Salmo 1. Eu vou ler aqui, pode projetar aí. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na companhia dos zombadores. Até aqui. Eu observei aqui que tem 3 verbos: não anda, não se detém e não se assenta. Quando a gente anda com alguém, quando a gente está decidido a andar junto com alguém, a gente está avançando junto com alguém, está se movendo junto com alguém. E aqui fala do conselho dos ímpios, para não andar segundo os conselhos dos ímpios. E às vezes a gente fala isso e é muito óbvio para a gente, mas às vezes as coisas óbvias nos trazem revelações poderosas. O que é um ímpio? É alguém que vive de maneira que não segue os mandamentos de Deus, que não considera a vontade de Deus. Esse é um ímpio. São as pessoas que estão lá no mundo vivendo de qualquer jeito, não levando em consideração que existe um Deus, não levando em consideração que existe um modo de agradar a Deus. Então eles são os ímpios. Mas quando eu estava esmiuçando, muitas vezes quando a gente lê isso, acho que todo mundo já escutou esse versículo, a gente remete, a nossa mente leva logo assim para o mundano, assim, para aquela situação bem mundana, para uma fala, para uma situação bem mundana. E muitas vezes, o que o Espírito falou forte no meu coração, existem ímpios dentro das igrejas. Existem ímpios frequentadores de cultos. Isso não é verdade? Porque se ímpio é alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos, à vontade de Deus, existe a possibilidade de pessoas virem ao culto e estar andando contrário à vontade de Deus. Existe a possibilidade de alguém estar sentando aqui somente por um compromisso, quinta é dia de culto, domingo é dia de culto, está escutando a palavra, está sendo exposto à palavra, mas não está considerando a palavra. Então isso é uma pessoa que é ímpio e está aqui, sentado ouvindo, está perdendo tempo, porque está trazendo um jugo maior ainda para a sua vida, porque você estar com uma pessoa, andar com uma pessoa e não considerar essa pessoa é algo muito terrível, E quando essa pessoa se trata de Deus, é pior ainda, E falando sobre não andar segundo os conselhos dos ímpios, quem em sã consciência precisa de alguma coisa, em algum momento precisa de um conselho, vai procurar alguém que é oposto àquilo, vai procurar conselho alguém que não entende nada daquilo que ele está procurando. Ninguém. Se a gente precisa de uma receita, a gente vai procurar em quem a gente sabe que sabe aquela receita. Se a gente precisa de um conselho emocional, a gente vai procurar alguém que a gente acredita que entende. Se a gente precisa de um conselho espiritual, a gente também vai procurar alguém que tem algo bom, para dar. Autoridade, que tem a palavra para dar um conselho espiritual bom. E quando a palavra diz aqui, em Salmos 1, não bem-aventurado os que não andam segundo os conselhos dos ímpios, se a gente parar para pensar, quem em sã consciência vai procurar um conselho de alguém que é contrário àquilo que é bom? Porque a gente só procura coisa boa, mas às vezes a pessoa está enganada e vai pensando que aquilo é bom. Vai procurar conselhos de pessoas que ele acredita que talvez aquela pessoa tenha alguma coisa boa para dar, e às vezes não tem. E como eu falei, às vezes aquela pessoa está próxima, às vezes aquela pessoa até nos ama, só que aquelas pessoas não estão alinhadas com
Deus, não estão alinhadas à vontade de Deus. Então, se ela não está alinhada à vontade de Deus, os conselhos dela não serão bons. E conselho, essa palavra ficou ecoando. Conselho é algo importante. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, precisou de um conselho. Vai precisar de conselho. A gente sempre está buscando. E em Provérbios 11:14, fala que há sabedoria na multidão dos conselhos. Mas como aqui em Salmos diz, não é qualquer conselho. Não é qualquer conselho. Então, o conselho, você se aconselhar com alguém, você pedir instrução de alguém, é uma coisa que precisa ser solicitada. Quantas vezes a gente não quer um conselho e uma pessoa vem dar um conselho que a gente não quer? Que a gente não pediu, não traz crescimento, porque a pessoa está querendo trazer para a nossa vida alguma coisa da lente dela. É algo que ela vê, fulano, você devia agir assim, devia agir nessa situação com seus filhos, por exemplo. Eu fiz assim, por que você não age assim também? Então ela está trazendo a experiência dela, a vivência dela, para uma situação que você nem pediu. Então, se você conselho, uma revelação, uma sábia revelação, se você não foi solicitado, não dê conselhos. Né? O conselho é algo que aquele que está precisando, ele solicita. E ele sabe onde ele vai buscar, e ele vê valor no conselho. Ele vê tanto valor que hoje as pessoas estão pagando por conselhos. Porque hoje as pessoas, por exemplo, os empresários, conselho é sabedoria. Um empresário que prosperou sabe dar bons conselhos a respeito de uma empresa, para uma empresa prosperar também. Então as pessoas percebem isso. Nossa, essa pessoa tem um conhecimento que eu preciso. Ele vai remir o tempo. O que ele construiu em 10 anos, com o conselho dele, eu posso construir em 1 ano. Então o conselho é tão precioso, as pessoas entendem isso, que elas compram esse conselho. Quantas pessoas que estão aí vendendo a sua sabedoria, os seus conselhos, né? Mas essas pessoas são solicitadas. As pessoas não chegam querendo chegar aqui na Isma, que não quer um conselho sobre vendas. Isma, isso é bom, por que você não se torna uma vendedora? Não, pois o conselho que não é solicitado, ele não prospera, ele traz mágoa, ele traz... não é bom, ele não tem valor algum. Porque eu sei o conselho que eu preciso. Eu sei a instrução que é preciosa para mim. O que é precioso para mim, talvez não seja precioso para a Valéria. Né? A Valéria talvez precise de um outro conselho, de uma outra sabedoria. Né? Conselho de quem vive de aliança com Deus. Nós entendemos que não podemos buscar conselhos em pessoas que não têm uma aliança com Deus. Porque por mais que às vezes elas nos amem, o conselho dela vai estar baseado na experiência dela, nas dores dela, no sofrimento dela. E não, ela julga que pode nos ajudar porque ela sofreu uma dor, porque ela foi parada por alguma coisa. E ela está tão machucada que ela até tenta nos proteger com aquele conselho. Mas não é a dor, nem a experiência de alguém, o sofrimento de alguém, que é o caminho certo. O caminho certo é a palavra. Amém. Muitas vezes um justo, cheio de amor, tenta nos dar um conselho, cheio de experiência deles. Então, nós devemos estar atentos, porque a gente... Às vezes uma pessoa tem uma sabedoria para uma coisa, mas não tem para outra. Os nossos pais nos amam muito, mas às vezes tem conselhos que eles não conseguem dar, porque algumas coisas ainda não há luz para ele, ainda não está totalmente claro e eles não podem nos ajudar. E são pessoas que nos amam mais do que qualquer outra pessoa, os pais da gente, né? Nós podemos dar conselho para os nossos filhos que em algum momento pode até não ser tão bom a respeito, por exemplo, da vida profissional. Eu posso falar assim, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse um médico. Por que você não vai fazer medicina? Mas existem coisas que não está claro para mim. E está dentro dele, é a vontade dele, a vocação, o que Deus tem para ele. Então, existem conselhos que, por mais que a gente ame,
eles não estão alinhados com o que Deus tem para a pessoa. O conselho precisa ter uma validação, né? Alguém que foi casado, que casou, ele pode te dar um conselho a respeito de vida conjugal. Ele viveu, às vezes ele teve um problema, ele passou por uma experiência, ele superou. Então ele está validado para te falar, olha, eu também passei por isso. Isso aqui aconteceu. Então eu consegui ultrapassar. Então ele tem uma validação. Ele não tem um achismo. Ele sabe. Ele passou por aquele caminho que você vai passar. Então ele pode... Esse conselho é sabedoria. A sabedoria que alguém alcançou, que às vezes custou dor, né? Custou a dor de alguém para ele chegar a essa sabedoria. Então, eu posso ir até alguém que passou uma dor para criar um filho e falar a respeito de um caso específico. Ah, meu filho está agindo assim, você já passou por isso, então você pode me falar como foi a sua experiência. Me aconselha a respeito disso. Me mostra, porque conselho é mostrar uma visão que a gente não tem, que a gente não está tendo. E se todos aqui estão vivendo, só que nem todos estão vivendo igual. Eles vão viver de um jeito, Valéria viver de outro. A gente vê as pessoas de uma ótica diferente, né? Então, a sabedoria, o conselho, às vezes eu estou vendo a mesma situação. Essa semana aconteceu isso comigo. É por isso que eu acho muito bom trabalhar com parcerias, né? Duas pessoas ali vendo a mesma situação. Porque às vezes eu estou vendo a mesma coisa e a pessoa também. Só que rapidamente eu acho uma solução que eu não achei, que eu não conseguia ver. Na formatura, né, do Rema, acontecia muito isso nas nossas reuniões. Às vezes a gente tinha um plano, um projeto ali, e não, isso dá certo, não, assim. Então, a visão de cada um é diferente. Então, é importante a gente ter essa sabedoria. Várias pessoas olhando a mesma situação, várias pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus, tendo uma mesma visão de uma situação. Elas vão nos mostrar visão diferente. E aí é onde entra a sabedoria, sim, na multidão de conselhos. Nós podemos, sim, contar com os conselheiros, né, com a sabedoria que foi adquirida através da palavra. Né? Isso aqui que eu já falei, o conselho tem que estar alinhado com a palavra. Por quê? Às vezes aquele conselho, quem nunca passa por isso? Você vai pedir um conselho, mas você já sabe o que você quer escutar. Né? Você assim, eu vou perguntar só para desencargo de consciência. Mas eu queria escutar e eu sei até que ela vai me falar. Só que às vezes vem totalmente diferente. Porque às vezes você está querendo maquiar, né, uma vontade sua, mas não está em linha com a palavra. Se você for olhar na palavra, realmente você pode sair daquele negócio que não está. E a pessoa que você pode confiar, que é sincera, que tem a palavra dentro, ela vai te mostrar, ela vai te amar e ela vai te dar um conselho que não te agrade naquele primeiro momento, mas que te ajuda. O importante é te ajudar e não te agradar naquele primeiro momento. Né? Em Provérbios 1:5 diz o seguinte: ouça o sábio e aumente o seu saber. Então, muitas pessoas, quando recebem um conselho, uma sabedoria, que não é aquilo que ele queria, ele fecha a cara. Ele fala, eu fui lá pedir um conselho e a pessoa falou algo que não é assim que eu penso. E aí ele fecha, porque ele tá com a visão dele voltada para dentro dele e não para crescer, para falar assim, eu posso. Porque a gente também não é obrigado a todo conselho que a gente recebe, a gente acatar 100%. A gente precisa observar e ver se aquilo se encaixa na sua vida, naquele momento. E se Deus, porque quem é o nosso maior conselheiro? Nenhum conselho de nenhuma pessoa está acima do conselho do Espírito Santo. Então eu posso buscar, em algum momento estar buscando coisas para a minha vida e estar buscando conselhos. Essa semana eu busquei bastante conselhos de pessoas especialistas numa área. Perguntei sobre um, perguntei para outro, todos especialistas naquela área. Mas assim, nenhum deles me convenceu de fato. Entendeu? Aí, enquanto nenhum deles te convence, a gente vai com o conselheiro dos conselheiros.
né? Falando, Espírito Santo, me mostra, será que a minha visão está tão errada, se eu não estou enxergando algo, eles estão certos, a minha visão está certa? E o Espírito Santo nunca se nega a dar o conselho certo. O dele não é duvidoso. A gente não precisa... O conselho de Deus é exato. Ele nos conhece, ele conhece o amanhã. Ele sabe o negócio que a gente vai fazer e que vai dar errado, vai dar prejuízo. Então, ele não quer nos dar prejuízo. Então, todas as vezes eu falo isso com o Espírito Santo. Senhor, eu estou convicta que essa solução é a solução para esse problema. Mas a minha convicção se para nisso que eu estou enxergando. Só que o Senhor conhece o amanhã. O Senhor conhece, o Senhor enxerga coisas que eu não enxergo. Então, me ajuda, porque eu tenho medo de tomar uma decisão equivocada, porque eu só estou enxergando aqui. Então, não deixe eu tomar a decisão errada, de onde eu não estou vendo. Porque isso é natural, é humano. A gente não sabe dizer como vai estar daqui. Está aí aquela época do Covid que nos falam muito. A gente não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. Naquela época eu recebi uma instrução muito poderosa do Senhor. Vou até dar esse exemplo. Eu estava numa situação, vende ou não vende o meu apartamento? Vende ou não vende? Sim, em dúvida mesmo. Não sabia ter a certeza de falar, vamos fazer isso. E eu recebi uma instrução do Espírito Santo para vender. Durante um tempo eu fiquei, eu recebi essa instrução, pode vender. E aí eu fiz uma prova com o Espírito Santo. Falei assim, eu vou fazer um único anúncio de 30 dias. Se for para vender, eu vou vender esse apartamento nos 30 dias. E isso aconteceu. Eu vendi um apartamento em menos de 15 dias. E aí, para mim, ficou assim, é só isso aqui, né? Só Deus me abençoando, tá? Só um negócio certo. Só que eu não sabia que a pandemia existia. E antes, eu tinha uma parcela de um imóvel que me onerava. E depois eu fui para um apartamento sem parcela. E, tipo assim, eu só fui abençoada. Foi uma bênção esse negócio. Só que quando a pandemia chegou, que tinha pessoas ao meu redor precisando da minha ajuda financeira, eu entendi por que eu precisava vender. Entendeu? Porque aquele dinheiro que eu pagava parcela serviu para eu ajudar pessoas que estavam perto de mim, da minha família. Então, ali caiu assim como uma luva. Oh, meu Deus, ainda bem, se eu tivesse com aquela parcela lá, eu não ia conseguir ajudar aqui as pessoas, não ia conseguir. Então, eu pude ficar tranquila. Então, eu não sabia. Então, o Senhor sabia. E por isso, tudo correu bem. Então, assim, o Espírito Santo, ele não erra nas nossas vidas. É o conselho que você pode se entregar. Às vezes, você nem precisa pedir conselho a respeito de alguma coisa a pessoas. Tem coisas que são nossas, que são íntimas, que a gente não quer nem falar com ninguém, que a gente não quer entregar os nossos projetos, não quer que ninguém saiba antes que eles aconteçam. E a gente não precisa, porque a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso bom conselheiro, o nosso fiel conselheiro, o nosso ajudador para todos os assuntos. Quando a gente anda com pessoas sábias, principalmente pessoas sábias na palavra, pessoas cheias da palavra, a gente se torna sábia. E aí, voltando aqui para não sentar na roda dos escarnecedores, quando a gente senta também com pessoas erradas, a gente não venha como os adolescentes, né? Às vezes costumam questionar os pais. Fala, não, o fulano faz, mas eu não vou fazer o que ele faz. O tempo vai dizer, as companhias, as associações, vai dizer assim, adultos, pessoas de idade, começam a andar com pessoas que não estão como eu, que estou aqui, estou querendo crescer na palavra, começo a andar com uma pessoa que tem uma visão completamente oposta disso, uma pessoa que está querendo viver à luz do mundo. Ou em algum momento um vai influenciar o outro. E muito provavelmente ele vai me influenciar. Entendeu? Porque os prazeres do mundo são grandes, são muitos. Então, não que a gente não possa se relacionar, porque senão a gente não ia viver nesse mundo, né? A gente se relaciona no trabalho com pessoas que não compartilham da mesma fé, das mesmas ideias. A gente convive o tempo todo com pessoas que não são, que não compartilham da mesma visão, né, que a gente. Mas
conselhos e companhia para andar junto, para estar como num casamento, por exemplo. Como que uma pessoa cristã vai casar com uma pessoa não cristã, com um ímpio, que está contrário à vontade de Deus? Você está buscando sofrimento para você. Você está chamando dor para você. Porque casamento é uma parceria que é para sempre. Que você quer andar com aquela pessoa para sempre. E se você não compartilha eu não acredito naquele ditado que os opostos se atraem. Eles podem até se atrair no primeiro momento, mas depois dá ruim. Então, assim, se você não tem uma pessoa que tem uma visão, uma hora vai chocar. Uma hora você vai querer uma coisa, a pessoa vai querer outra. E isso alguém vai querer. Se você não conseguir influenciar a pessoa e a pessoa não conseguir te influenciar, vocês vão romper. Porque a palavra diz que aqui nesse. Vou ler até o final, que a palavra diz a respeito. Ao contrário, falo da companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E como árvore plantada junto a ribeiras, ela dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Esse é o justo. Não é o caso do ímpio. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui, os pecadores na comunidade dos justos, eles se incomodam. Uma pessoa, um ímpio que é um frequentador de igreja, uma hora ele vai ter que deixar de ser ímpio. Essa palavra vai cair e vai virar verdade. Porque senão ele vai se incomodar e ele vai embora. Ele não vai continuar aqui durante anos, não. Porque ele vai sentir que ele é uma farsa para ele mesmo. Então, em algum momento, não dá. Se ardeu no coração dele, o mundo foi mais forte, vai chegar um momento que ele vai abrir mão da fé, ele vai abrir mão do Senhor, porque ele não vai suportar a santidade, ele não vai suportar esse amor, ele vai rejeitar, ele vai virar as costas. Então, assim, ele não suporta. Imagina, gente, uma pessoa que nos ama, só fazendo bem, e a gente o tempo todo sendo ruim, sendo indiferente, sendo maltratando. Aquilo confronta com a gente. Qualquer ser humano é assim. Ou você, uma hora você para e fala assim, cara, eu preciso mudar meu comportamento. Essa pessoa não merece isso, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor. E você vai tentar, por mais que você tenha as suas limitações, você vai tentar ser melhor, ou você vai falar assim, eu não suporto essa pessoa, porque ela é boa e eu não suporto ficar. Esse mal acaba fazendo mal à própria pessoa. Né? Inevitável são a gente ser influenciado pelas pessoas do mundo. Né? Os escarnecedores, eles influenciam, por isso que a gente tem que ter um zelo com a nossa própria vida, com as nossas caminhadas. Eu escuto muito falar, você é a soma das 5 pessoas que você anda. Então, analisa se a pessoa que anda com você mente, porque até se você não mente, mas quem te vê andando com aquela pessoa vai falar que você mente. Se você... por exemplo, no meu trabalho, eu sempre levo para isso. Mas se eu estou fazendo parceria com uma pessoa ruim, que mente, que é desonesto, não vale a pena eu fazer essa parceria, porque essa pessoa vai me queimar. Eu posso fazer tudo certinho, mas a pessoa vai falar, anda com fulano. Ela também mente, ela faz negócio errado, ela vai me dar prejuízo. Então, a gente tem que ter zelo com as nossas vidas, com quem a gente anda. E isso a gente escuta desde criança, os nossos pais falarem, né? Buscar conselho. Eu já falei isso. Por exemplo, da parte emocional. Quantas pessoas, no auge de um sofrimento, de um luto, de diversos sofrimentos, vão procurar conselhos em pessoas que não estão alinhadas à palavra.
às vezes até mesmo profissionais da área, que as pessoas vão buscar conselho. E eu já vi muitas pessoas indo de ladeira abaixo porque resolveu acreditar, resolveu pegar para si um conselho fora da palavra, de um profissional de saúde mental, por exemplo, que a pessoa fala: não, você tem que pensar mais em você. Você não pode pensar no outro, porque a palavra diz que a gente precisa ser bondoso, pensar no outro, mas muitas pessoas, muitas teorias nos fazem: não, a gente tem que ser egoísta. Você tem que pensar em você, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. E a palavra não diz isso. Então isso não está em linha com a palavra. Qualquer que seja o profissional que fala isso, a gente pode, porque não precisa nem questionar ele, né, na hora. Só não levar em consideração, trazer. Está em linha com a palavra? Não está. Então eu posso pensar melhor nesses conselhos. Eu não preciso acatar esses conselhos. Até de uma pessoa próxima. Quantas vezes a gente escuta assim: todo mundo faz isso no trabalho. Não, isso aqui a gente tira esse documento, a gente faz assim. É uma mentira, né? Mas tudo faz. É tão comum que virou uma verdade, né? Mas você sabe que não é uma verdade. Você sabe que isso não se alinha com o Deus que você serve. E nós somos a imagem de Jesus na Terra. As pessoas não... Eu até falei para as crianças essa semana. Existe uma nuvem de testemunha o tempo todo nos observando. E por conta deles, por conta da nossa vida, pessoas vão ser salvas sem nunca pisar aqui. E por conta da vida de quem age errado, as pessoas também vão para o inferno. Por conta de que olhou para um cristão e falou assim: nossa, ele não tem diferença nenhuma das pessoas que andam comigo. Então há uma nuvem de testemunhas que nos serve, que nos rodeia. Há uma nuvem de testemunha. Então, a gente não pode pensar que a nossa vida não é vista. Eu vejo muito isso. As pessoas estão sim observando. Os crentes são mais observados. E isso é bom. Muitas vezes eu já ouvi falar assim: o crente não pode fazer nada que já vem mil julgamentos. Que bom que as pessoas me observam. Porque eu tenho um freio a mais. Eu tenho um freio por mim e um freio por elas. E se elas me ajudam a não errar, que bom, elas estão me beneficiando. Né? Elas estão me beneficiando. Então, assim, não ache ruim não quando você faz algo errado, que é uma coisinha pequena, e outra pessoa faz uma coisa enorme, errada, ninguém fala. Mas de você eles falam. Aceite isso como um conselho, uma sabedoria. Deus está te ajudando através daquela pessoa. Né? Porque são nos pequenos detalhes que uma pessoa vai pro buraco, que uma pessoa cai, que uma pessoa... Ninguém abandona a fé de um dia para o outro. Ninguém cai em grandes pecados sem um dia ela ter dado pequenos olhares, pequenos erros. Todos que caíram de passo em passo. E para descer a ladeira é muito fácil, mas para subir tem que fazer um esforço bem maior. Né? Agora, um outro aspecto nós falamos aqui dos conselhos dos ímpios. E os seus conselhos? Se parece com os dos ímpios ou se parece com os dos justos? Que conselhos nós estamos dando, nós crentes, nós que temos a palavra, que temos conhecimento da vontade de Jesus? Será que a gente está deixando levar pelas emoções? Porque pessoas confiam em nós. Sabia que pessoas nos procuram porque confiam que nós temos uma palavra? Sabe? Às vezes eu sou procurada, assim, nada assim, no meu trabalho: Luciana, me dá um abraço, você é calma. Acho que a minha maneira de falar, as pessoas, eu sou calma mesmo. E isso remete uma paz, né? E as pessoas, nossa, vem cá, me fala sobre isso. As pessoas veem na gente um solucionador de problemas. E a gente pode realmente ajudar. Só que, será que nós crentes, de modo geral, não estou falando de todas as denominações, será que nós estamos dando os bons conselhos ou nós estamos feridos? Porque crente passa por tribulação, não passa?
Crente fica doente, crente fica sem dinheiro, crente passa por vários problemas. E eu vou aconselhar uma pessoa com base nos meus problemas ou com base nas palavras, na palavra de Deus? Porque o que aconteceu com a minha vida em algum momento não é base para aconselhar ninguém. A palavra é. Uma mãe que perdeu um filho e que alguém crê em cura e ela pede uma ajuda para você, não é porque você perdeu seu filho que você não continua crendo em cura para abençoar uma outra mãe. Não é verdade? Então a gente deve, porque eu tenho visto isso, pessoas acreditam na gente por conta do que a gente crê. Pessoas da palavra que a gente entrega, porque quem é crente mostra que é crente. Quem é crente não se esconde, quem é crente tem a palavra sempre na boca. E as pessoas percebem isso. Então as pessoas buscam conselhos da gente. Então a gente não pode ser como eu falei aqui, um ímpio que está aqui, que sabe a palavra de cor, assim, no cognitivo, né, mas não caiu como revelação. E que na hora de um conselho você vai cheio de emoção, cheio das suas emoções, cheio das suas verdades. Ah, fulano, você me perguntou se deve perdoar fulano? Não deve não, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não perdoa não, aí já é demais. Não, você deve... O que a palavra diz? Se você não consegue dar um conselho que está alinhado à palavra, não dê conselho nenhum. Não dê conselho nenhum. Porque se um ímpio, se uma pessoa que está em sofrimento, que vê em você a solução, e você dá uma solução fora da palavra, que vai ferir a vida daquela pessoa, vai piorar às vezes mais ainda um problema, fique calado. Porque pelo menos você vai ser, não vai ter culpa. Né? Melhor você falar assim, eu prefiro não te ajudar nisso, procure outra pessoa. Porque se a pessoa confia na gente, para receber uma resposta. Ninguém vai atrás de um conselheiro sem uma dor, né? Eu vejo a dor dos compradores. Eles estão, às vezes, ali, não é só um bem, é uma dor, ele está em um sofrimento, ele precisa de um conselho de quem entende. Então, assim, às vezes, a respeito de uma criação de filho, de um relacionamento, a gente está indo buscar porque a gente está com uma dor, a gente está com sofrimento. E você tá, aquela palavra vai influenciar a pessoa em algum momento. Então, se você não tem, feche a sua boca, resista não aconselhar. A nossa experiência de vida nunca vai anular a palavra. O que você viveu de bom e de ruim pode servir para alguém como um exemplo a não seguir, como um exemplo a seguir. Mas a resposta certa está na palavra. Amém. É isso que eu tinha para falar. E eu queria orar com vocês a respeito disso. Nós somos luz no mundo e sal na terra. As pessoas, a palavra é muito clara a respeito. Se o sal não pode salgar, de que ele serve? Se a luz não brilha, ela não serve de nada. Então, nós somos os luzeiros. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde há muita escuridão, onde há muita dúvida em todas as áreas. As pessoas estão sem saber para onde correr. O mundo está cheio de pessoas em conflito mental, sem saber o que fazer. E nós, mesmo em meio a problemas, o nosso problema não pode falar mais alto do que a palavra. Olha, eu estou passando por isso, eu também estou. Então vamos nos ajudar, porque tem a palavra que socorre você e socorre a mim. Então como superar? Até mesmo a gente precisa andar diferente, porque há diferença daquele que serve para aquele que não serve. A nossa maneira de reagir aos problemas é diferente. Então o mundo está observando a maneira que a gente reage aos problemas. Os problemas vão vir. E como você reage? Quando eles chegam, você está sucumbindo a eles ou você está resistindo? E você está sendo exemplo. Nossa, ela foi brava, ela conseguiu superar tal coisa, eu também consigo. Como você conseguiu? Aí a gente traz, eu consegui porque existe uma graça. Existe uma graça que pode te alcançar também. Então, assim, no que mais eu fiquei assim, pensando a respeito disso, foi essa questão. Quais são os conselhos que nós, que temos a palavra, estamos dando? A gente não pode ser ímpio que vai à igreja.
A gente precisa ser justo, aquele que considera a vontade de Deus, independente das experiências que a gente venha viver. A vontade de Deus é o que faz sentido na nossa vida. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pode ficar de pé? Pai, obrigada, Pai, porque a Tua palavra está acima de qualquer opinião. A Tua palavra é a verdade. Nós desejamos que ela brilhe e que ela se mostre, que ela seja mais clara, Pai, para as nossas vidas. Nós não desejamos, Pai, viver em escuridão. Nós desejamos ser iluminados por essa palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Pai, se nós estamos iluminados com a Tua palavra, não tropeçaremos, Pai. Obrigada por bons conselheiros à nossa volta. Obrigada também, Pai, porque nós podemos dar bons conselhos, conselhos alinhados à Tua vontade. Pai, obrigada porque nós podemos, Pai, rejeitar muitas vezes as nossas emoções, mas nós não podemos rejeitar a Tua palavra. Nós não podemos rejeitar a Tua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Nós podemos confiar em Ti, Espírito Santo, para nos instruir em tudo. Não há nada que Tu não saiba, Espírito Santo. Você é o nosso verdadeiro ajudador, o nosso conselheiro fiel, que nos acompanha todo dia. Você é onde quer que eu esteja, de dia e de noite, onde quer que eu vá, você vai comigo. Você é a instrução, Pai, que está sempre ali para mim. Não há momento, Pai, não há horário indisponível para o Espírito Santo, meu irmão. Você pode usufruir dos benefícios do conselho dele todos os dias da sua vida, para qualquer que seja o problema. Há socorro no Espírito Santo, há refúgio nele. A palavra diz que ele é o nosso ajudador em todas as coisas. Ele é o nosso consolador. Não há problema que você tenha que o Espírito Santo não possa te consolar. Não há dor que ele não possa te consolar. Obrigada, Espírito Santo. Nós somos gratos. Nós levantamos as nossas mãos em gratidão porque você é o conselho, Pai, que podemos confiar sempre, todos os dias da nossa vida. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.